Assim, então, juntar todas as pessoas, fazer um processo dialogado, onde todo mundo coexiste, consegue conversar para a gente, de fato, entender qual é o melhor caminho para a nossa sociedade. E acho que depois de tudo isso, a pergunta que me fica é, na opinião de vocês, que tem uma outra vivência, uma outra história, o que seria necessário para, de fato, a gente ter um país que funciona, um país que tem uma população que consegue tirar suas ideias do papel, uma cidade onde todo mundo vive em harmonia. Bom, a pergunta do Daniel é muito ampla, né? São vários pontos que dá pra mudar, questionar. O que ele traz é a mesma coisa que meus colegas falaram, né? Sobre honestidade, sobre machismo, sobre a educação. Eu acho que o Brasil, ele é um país que tem muitos valores, muitos recursos, mas eles não enxergam isso, eles enxergam aquelas coisas do passado que estão presos ainda. Eles se prenderam numa cultura medíocre, mesquinha. Eu acho que para os países funcionar, o Brasil tem que mudar muita coisa. Tem que perder a cultura do preconceito, do racismo, do machismo, do mensalão, de roubos, né? Uma nova forma de política. Totalmente mudada a nossa política. Que seja diferente até os cargos, muitas vezes, eu acho. Não sei como explicar, porque é uma ideia que eu acho que pode funcionar. Porque do jeito que tá, já se acostumamos já com roubo. Quem entrar vai sempre estar roubando, porque o outro fez, não aconteceu nada. Né? Então tem que se desprender disso. E para ele funcionar, investindo muito na educação, uma forma de educação diferente. Né? E todos serem mais honestos. E não são muitas coisas para ficar um país melhor, para ele funcionar. Né? Tem tudo na mão. Né? Só não tem aquelas pessoas que apoiem, que se unem para poder fazer isso acontecer. Porque cada um mais se prende na sua mediocridade e para tentar um ser melhor que o outro. E não é assim. Temos que se apoiar para todos nós se darmos bem no futuro. Tanto financeiramente, como socialmente, como pelo ambiente, né? Então, temos que se unir para se apoiar, para nós todos crescermos juntos, né? É assim que eu acho que o Brasil vai funcionar. E eu entendo o que ele diz quando ele fala que ele acha que o país não funciona, mas eu queria só que ele ficasse mais atento a algumas questões que ele não abordou, que eu acho que são muito importantes. Principalmente a questão histórica, de construção social e, sei lá, econômica. Construção histórica deste país. Não só deste país, como desse continente, assim. Eu acho que quando a gente estuda um pouco da história, várias crises de funcionamento e várias crises do que a gente vive hoje ficam bem mais claras. E eu acho que o Brasil, pela história de exploração que ele sofre, de colonização que ele sofre, criou... Hoje a gente consegue enxergar uma cultura de um complexo de vira-lata, assim, que está sempre procurando a aprovação ou o exemplo num lugar que tem uma cultura e uma construção social completamente diferente. A gente está sempre se comparando a um lugar que não tem nada a ver com nós, com o que a gente vive aqui. E talvez a gente tenha que prestar atenção nisso, até para conseguir fazer com que o país funcione de uma maneira mais potente, que eu acho que é isso que ele traz, assim, quando ele diz que para tirar as ideias do papel e etc. E educação sempre. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que lembrar que educação não é escolarização e que hoje em dia no país o acesso a um espaço educacional ele acontece obrigatoriamente na escola. Então a escola tem um papel e uma responsabilidade muito importante na história de qualquer cidadão brasileiro, eu diria até do mundo, assim. E eu acredito que a escola tem muito o que contribuir para um funcionamento melhor e mais harmônico numa sociedade, mais potencial de uma sociedade, etc.
Mas é isso, eu acho que eu já falei isso antes para o Daniel, no sentido de que eu acho que a gente tem que estudar mais sociólogos e antropólogos e economistas brasileiros e autores brasileiros que analisam a história do Brasil. Eu acho que tem um nome muito importante, que é o Darcy Ribeiro, e que estuda o povo brasileiro, estuda o Brasil, estuda a história do Brasil, estuda o funcionamento do Brasil, a organização do Brasil, a cultura do Brasil. E quando aconteceu a ditadura, o Darcy saiu aí pelo mundo para tentar entender, saiu pela América Latina para tentar entender por que o Brasil não deu certo. E essa frase me incomoda muito, porque eu não acho que é por aí, eu acho que as coisas não acontecem assim, do tipo, não deu certo ou deu certo, funciona ou não funciona. Eu acho que não funciona com sua total potencialidade em alguns sentidos, não deu certo ainda em alguns sentidos, mas a visão desse cara é muito interessante, assim. Eu não consigo ler o livro do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, porque é muito teórico para mim, mas para quem tem essa curiosidade enorme de entender o funcionamento das coisas, eu acho que vale muito. Vale muito prestar atenção mais na gente, no que a gente está construindo aqui dentro para entender o funcionamento do país do que lá fora e ficar se comparando. Acho que o exercício de comparação é importante, mas não é essencial. E talvez para a gente fazer isso funcionar, tenha que olhar mais para si, pro país, pro que tem aqui dentro. Na minha opinião, assim, para ter um país que funcione, eles deveriam criar assim, mais escolas que falassem mais sobre educação. Por causa que a educação no mundo hoje está muito fraca, assim. Também eu não entendo, assim, por que tem colégio particular. Por que o pobre não pode ir num colégio particular? E por que tem que pagar o colégio? Sendo que eles ensinam mais ou menos quase os mesmos assuntos do colégio público. Eles puxam muito, assim, eu acho que na educação, o dinheiro. Colégio particular deveria ser de graça para todo mundo. É um aprendizado. Também, o que eu acho, assim, para ter um país que funcione, seria criar, assim, tirar as pessoas da rua e botar no colégio. Porque pessoa da rua, assim, tem muitas pessoas na rua que sabem fazer muita coisa que pessoa que não é da rua, tá no colégio normal, particular, não sabe fazer. Uma pessoa lá sabe muito mais sobre a arte. Um morador de rua sabe sobre a arte. Tem pessoa que vai pro colégio público só pra zoar, não vai pra estudar. Isso daí também me irrita, assim, por causa que no colégio público os alunos ficam quietos, no colégio público os alunos incomodam. Mas no colégio particular eles ficam quietinhos, assim, só copiam e saem. Um colégio assim, bom seria um colégio onde ensinasse a mesma coisa do colégio particular, do público, tudo num local só. Aumentasse o horário de aula para aprender mais, onde os alunos, assim, tenham um tempo só para eles, se ele quiser estudar por qualquer assunto, num lugar só deles. Assim, no colégio tenha um local ali, acho que na hora, assim, depois do recreio, assim, 2 horas para te estudar o que tu quiser aprender, tu aprende ali. Seria bom, assim, muito, assim, para ter um país que funcione melhor, seria melhor, assim, tirar esse, vamos dizer, como racismo, por causa que os pobres não podem ir lá, por causa que não tem dinheiro para pagar o colégio. Isso me irrita bastante, sim, para ter um país que funcione, deveriam melhorar essa parte de escola, educação do mundo, assim. Isso seria um bom para o país ter melhor. O Daniel perguntou o que é necessário para um país que funciona e que para viver em harmonia, enfim. E o que é funcionar, né? Acho que antes de perguntar o que é necessário para o país funcionar, é saber o que é funcionar. Ele até fala ali como se viver em harmonia fosse
funcionar, mas também o que é harmonia. Não sei se harmonia para mim é a mesma coisa que harmonia para ele, e eu não sei se um país que funciona para mim é um país que tem harmonia, ou o que é para as outras pessoas, assim, acho que daria para pensar em todas as palavras da pergunta dele antes de pensar numa resposta. E ainda me chama a atenção de, quer dizer que o país não funciona, então? Não sei se ele não funciona. Acho que a sociedade, né, mais do que o país, e também dá para pensar o que é a sociedade e entrar em milhões de questionamentos, assim. Mas eu acho que ela funciona, ela só tem problemas e coisas para melhorar, mas não dá para dizer que não funciona. E acho que tem muito a ver com as pessoas, assim, que ele fala em instituições também, mas eu acho que tudo, acho não, tenho certeza que tudo é feito por pessoas, até onde eu sei. Tudo é feito por pessoas. E acho que o que a gente poderia fazer para ela melhorar seria fazer com que as pessoas se sintam melhor nela e tenham mais liberdade de escolha e mais acesso. Acho que os problemas da sociedade têm muito a ver com desigualdade. E por que eu preciso me esforçar mais que alguém ou menos que alguém para conseguir alguma coisa? Ou por que eu posso escolher coisas e outras pessoas não podem? Então, eu acho que tem a ver com o indivíduo e com a gente pensar o que a gente faz pensar o que a gente faz nessa sociedade, qual o nosso papel ali enquanto pessoa, o que eu, Laís, posso fazer para que outras pessoas tenham os mesmos direitos que eu tenho e para que eu tenha os mesmos direitos que outras pessoas. Que acho que isso tem a ver com olhar para o outro, né? Acho que se a gente começasse a ter um pouco mais de empatia cada um e começasse a ver onde é que tá as outras pessoas e tá, o que eu posso fazer para isso daqui mudar e o que eu faço que incomoda alguém, o que atrapalha alguém, o que prejudica alguém e que eu poderia não fazer mais. Acho que não precisa ir super longe e pensar numa super mudança de alguma coisa para começar a melhorar ou funcionar. Eu acho que tá na gente, assim, né? O que é a sociedade se não a gente? Então, vamos... Acho que o lado, sei lá, o funcionar é isso, assim, é as pessoas terem direitos e terem liberdade de escolha. E acho que a maneira de fazer funcionar é a gente começar a pensar um pouco mais que a gente não está sozinho aqui, né? Que tem outras pessoas, tentar olhar para elas e que não estão todas no mesmo lugar que a gente. O Daniel fala como se viesse alguém, parece que vem alguém de fora e diz, né? Ai, a gente vai lá e arruma isso. Mas eu acho que não existe ninguém de fora e que se tiver alguém de fora que vai mexer alguma coisa na sociedade, eu tenho medo desse alguém, assim, porque não tem como alguém que... Não existe ninguém que não participe da sociedade, não teria como alguém do além vir e mexer em nada, né? Para mim, uma sociedade que funciona é uma sociedade que não tem desigualdade, mas eu acho que isso é desigualdade no sentido de direito de escolha, né? Porque igual ninguém é, mas que a gente tivesse as mesmas oportunidades seria uma sociedade ideal, que talvez eu não acredite que a gente consiga chegar lá, mas para caminhar em direção dela, eu acho que a primeira coisa é começar a olhar um para o outro, assim, e não como se tudo fosse uma massa sem rosto, assim, né? Tentar olhar para os outros mesmo, assim, ver quem é que está ali. Acho que isso que seria necessário.